Bom dia a todos. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no texto de Gênesis, capítulo de número 17, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 22. Gênesis 17, vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. E diz então o seguinte, a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão em rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão, já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, por toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações, das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, e nós pedimos ao Senhor neste instante que continue falando aos nossos corações, ó Pai. Através da Tua palavra, Deus, neste momento de reflexão, que o Senhor, através do Teu Espírito, ilumine as nossas mentes para podermos compreender a clareza, com a profundidade, a Deus, do ensino da Tua palavra. Que o Senhor, a Deus, esteja usando este momento, através da vida de cada um de nós, para que, ó Deus, a verdade do Senhor possa encontrar morada, Deus, nos nossos corações. Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, ó Pai, que
o Senhor conceda esta oportunidade, para que eles possam assim, ó Deus, entendendo a Tua palavra, passar, ó Deus, a desfrutar da Tua presença e do Teu relacionamento, Senhor. Direciona, Senhor Deus, esta aula para que tudo que viermos a falar venha a honrar e glorificar somente ao Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos falado então ao longo deste trimestre que iniciamos há 2 semanas sobre a história dos patriarcas e matriarcas, ou seja, os primeiros personagens que a palavra nos traz ainda no Antigo Testamento, onde princípios foram trazidos na vida deles que se aplicam ainda a nós, apesar da grande lacuna de tempo que nós temos. Falamos então na primeira aula que eu estava aqui com os irmãos sobre o texto de Gênesis 12, onde Deus chama ainda Abraão para que ele então seja aquele responsável para alcançar a terra prometida através de suas nações. Falamos sobre esse chamado ao serviço, chamado pela fé que o Senhor então traz através de Abraão. Quando você chega ao capítulo de número 17, ainda no mesmo personagem, ainda debaixo da mesma promessa, nós vamos encontrar então o Senhor trazendo aqui um reforço sobre a aliança que ele faz com Abraão, ainda no capítulo de número 15. Existem princípios que nós vamos observar aqui, mas algo interessante de olhar. Deus, ele faz a sua aliança não através de um indivíduo apenas, mas ele faz a sua aliança aqui através de uma família. A responsabilidade que o texto traz para nós, ela não está somente na figura de Abraão, mas nós vamos observar que também Sara e a sua descendência, eles são responsáveis por aquilo que o Senhor então os instrui neste momento. Essa família, inicialmente, ela deveria evidenciar esta aliança para com o Senhor. Ou seja, nós vemos então que todos aqueles que fazem parte da aliança, eles devem também evidenciar. Mas evidenciar o quê? O que é que a família de Abraão precisava então mostrar às nações que isso se aplica a nós? O que nós então temos que entender se somos parte da aliança, se somos família da aliança, o que é que nós precisamos analisar que deve estar presente na nossa família ou talvez corrigir, diante daquilo que o Senhor vai então trazer em sua palavra para nós. Porque no nosso tempo, a nossa sociedade, ela tem distorcido o conceito de família, Nós vemos que a sociedade acha que foram eles que criaram a família, que a família foi criada por teorias de homens, esquecendo-se completamente do princípio da palavra, que quem criou a família foi Deus. Existem princípios então que Deus deixou que devem ser seguidos. Infelizmente, você vê não só a sociedade se afastando disso, você vê a igreja se afastando disso. Você vê as famílias que estão inseridas na aliança, que deveriam saber os princípios, estão se esquecendo, estão deixando para trás e permitindo que as influências deste mundo, da sociedade, das distorções, talvez da falta de conhecimento, esteja então interferindo no que é família e de como isso deveria então ser construído. Existe uma questão que nós vemos o quanto o enfraquecimento do conceito de família quando você chega num assunto de divórcio. Há muito tempo atrás, falar em divórcio era algo assustador, Por quê? Porque por trás disso ainda existia um conceito, existia ainda, talvez até em alguns momentos, de forma distorcida, porque não sabiam explicar o que era família, o que era casamento, o que era essa estrutura, mas hoje você observa que famílias recém-formadas, elas acabam optando pelo divórcio rapidamente. Quantos casais que você vê que estão aí há 1, 2, 3 anos, que passaram por dificuldades e não entenderam o que é ser família, de onde é que esse princípio vem, e optaram pelo divórcio.
esquecendo-se que havia uma aliança feita para com Deus naqueles anos. Mas existe algum espaço nas Escrituras para divórcio? Ou você acha que isso deve ser mesmo adaptado porque a geração mudou? Como é que você vê isso? Você já ouviu alguém te explicar se existe na palavra algum espaço para que as famílias optem por isso? Como é que é o seu ponto de vista sobre o casamento? Como é que você observa o que está acontecendo hoje na nossa geração? Você entende que existe uma aliança? Quantos aqui já ouviram alguma explicação sobre divórcio e casamento? Já viu? Apenas um? Dois? Mais alguém? Veja como é importante nós levantarmos esse tema, né? Por quê? Porque é uma aliança, quando feita para com o Senhor, ela pode ser quebrada? Pode ser quebrada por qualquer motivo? A maior dificuldade que nós vemos hoje das famílias é exatamente essa. Elas quebram uma aliança pensando no que elas acham que é melhor para elas. Encontramos muitos casais, então ainda é um período de adaptação, né? Quando você começa uma família, você percebe que existem pensamentos diferentes, porque foram criados de maneiras diferentes, e as pessoas acham que por conta disso esfriou-se o amor, pronto. Não é? É esse o argumento da maior parte das pessoas. Nem sempre no começo, né? Mas passou muito tempo, já não existe mais amor, então vamos então separar. As Escrituras trazem para nós pouquíssimos casos onde o divórcio seria visto como possível, não como algo aceitável, agradável a Deus, pois Ele o fez esta aliança para que ela não seja quebrada. A palavra do Senhor, então, através de Moisés, nós vemos o Senhor Jesus explicar sobre isso em Mateus 19, nós vemos que pelo endurecimento do coração do homem, Deus, através de Moisés, então, permitiu possibilidades no extremo, quando a dificuldade ela é extrema, mas nunca a primeira opção. Quando há o caso de adultério, quando há o caso de abandono. As Escrituras então não nos falam que quando já não existe mais aquela liga, aquela química, não existe mais amor, não existe mais aquele relacionamento que tinha quando estava pronto, agora já não é mais como antes, não precisa mais ficar junto, pode buscar um outro relacionamento. As Escrituras mostram para nós que, dependendo do caso, perante a palavra, nem o segundo casamento seria bem visto pelo Senhor, porque o primeiro foi quebrada a aliança de uma maneira que não era aceitável perante a palavra. Mas a igreja no nosso tempo, que deveria ser a detentora desta verdade, ela tem deixado isso escapar. Ela tem deixado os princípios de família, que não são criados por nós, mas pelo Senhor, serem deixados, para que a sociedade invada a igreja. Sociedade, quando eu digo os preceitos que não são da palavra, elas entrem na igreja e se tornem comuns. E uma pessoa vê a outra que se divorciou por um motivo banal e pronto, vem uma enxurrada de pessoas atrás, porque vem que é o melhor caminho, o mais fácil. E não é. Além dessa questão, vemos no âmbito da sexualidade a distorção que você encontra dentro das famílias com relação à sexualidade, à prática, desde homossexualismo ao adultério. Existem pessoas dentro da igreja que acham que isso é aceitável diante de Deus, porque estamos nesse tempo, né? A geração mudou, nós temos que atualizar, nós temos que caminhar para trazer mais pessoas para dentro da igreja. Então não tem problema, nós temos que aceitar os casais homossexuais que estão se unindo, porque a maior parte das pessoas pensam assim. Há uma distorção no princípio bíblico, onde a palavra mostra que isso não é aceitável diante do Senhor. Mas a igreja, que deveria ser a detentora da verdade, está deixando isso escapar. E veja, isso aplica-se em vários aspectos. Adultério.
Quantas pessoas acham o adultério algo normal? Infelizmente, na nossa sociedade existe uma perspectiva ainda um pouco machista de achar o homem pode, tá tudo bem, ele é assim mesmo, é da natureza dele. Então não tem problema ele estar casado e ter mais uma, mais outra, isso é passageiro. A distorção do princípio está fazendo com que a família enfraqueça. Se o princípio de família enfraquece, a sociedade enfraquece, porque ela perde os seus valores. Mas o que é que a palavra então ela nos fala que deve ser evidenciado no princípio da família? Porque nós vemos aqui que a aliança de Deus ela é feita com uma família e não com uma pessoa apenas. Veja, ambos, Abrão e Sarai inicialmente, eles são os alvos desta aliança do Senhor para que através deles os seus descendentes possam ser abençoados. Veja o versículo de número 1 que ele diz para nós. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Veja, é o Deus Todo-Poderoso que está aqui. Ou seja, ele está revelando a sua soberania e autoridade perante este servo com quem ele já fez aliança para reforçar princípios e detalhes que estarão presentes na aliança feita com ele, feita através da sua família. E ele então diz: anda na minha presença e sê perfeito. Observe então que o princípio que Abraão pode ver na aliança dentro do seu lar, em primeiro lugar é da santidade, seja perfeito. É interessante de ver aqui como há um caminhar junto, se nós podemos dizer assim, do andar na minha presença e o ser perfeito. Porque eles estão de mão dadas, a comunhão com o Senhor, estar na presença do Senhor e a santidade. Não tem como alguém viver na presença do Senhor se não buscar viver em santidade. O salmista ainda assim o diz, quem estará diante do Senhor, senão aquele que está com as mãos limpas, e o seu coração puro. Por quê? Porque ele está lutando para vencer as suas falhas, os seus pecados. As famílias dos nossos dias, elas não estão preocupadas com isso. O pecado está dentro dos lares, em qualquer área, você pode levantar qualquer tema. As famílias estão permitindo algo que em muitos momentos está sobre a responsabilidade deles, estão permitindo que o pecado permaneça ali, não é tratado, e esta santidade exigida pelo Senhor está sendo deixada de lado. Por quê? Porque os princípios do mundo agora fazem parte da família da aliança, e a igreja não se importa mais com isso, Um deles eu mencionei: adultério, questões sexuais, questões de comportamento, maneira de se expressar, maneira de tratar o homem para com a mulher para com o homem, os pais para com os filhos, e assim nós vamos por diante em vários aspectos. Porque como poderia evidenciar a família que está na aliança? Como é que ela pode evidenciar os princípios? Veja, nós estamos mostrando aqui, o texto fala: estar na presença de Deus exige santidade, e santidade é obediência. A sua família evidencia o estar na aliança quando juntos buscam a obediência ao Senhor. Cada um, claro, em particular, vai ter a sua responsabilidade individual, mas num todo existe também a responsabilidade de trazer então a santidade ao Senhor. Este princípio nós encontramos ainda na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Quero pedir à igreja que abra comigo, por favor, para nós fazermos a leitura. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. A
partir do versículo de número 22 até o capítulo 6, versículo de número 4. Alguém pode fazer a leitura do trecho para nós, por favor? Capítulo 5, 22 até o 6, 4. Veja só, então, um princípio que você encontra em Gênesis 17, ainda no momento em que o Senhor está estabelecendo uma aliança com Abraão, você encontra o mesmo princípio sendo aplicado com mais detalhes no Novo Testamento. Através do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, então, ela está sendo instruída na prática, como a igreja, como o povo do Senhor e nas famílias, a aliança com o Senhor ela é evidenciada, é na obediência. Veja que Paulo vem falar então sobre a submissão da mulher ao marido, e nós sempre falamos aqui que esta submissão não é o entendimento que o mundo traz para poder tentar derrubar o princípio, né? Uma submissão cega e sem raciocínio, que o marido manda na mulher e ela faz tudo o que ele diz, né? Não, é uma submissão à autoridade espiritual que o marido recebe do Senhor desde a criação. E então o marido tem esta responsabilidade de direcionar o seu lar. Porque em nenhum momento as Escrituras dizem que a mulher não pode ter opinião, que a mulher não pode falar, que a mulher não pode pensar, não é isso. Veja como as Escrituras elas estão sendo distorcidas quando as pessoas então elas falam, não, a mulher tem a sua liberdade, a mulher tem que ter opinião. As Escrituras nunca trouxeram para nós o contrário. A mulher tem o seu espaço dentro da casa, porém a questão é papéis diferentes e responsabilidades diferentes. O marido, por sua vez, veja só, ame a sua mulher como Cristo. Veja a comparação e a responsabilidade que o marido, o homem da casa, ou seja, o cabeça da casa, ele tem. De cuidar, de prover, de amar, assim como Cristo fez, ou seja, um amor sacrificial, uma entrega para que aquela família esteja bem. Da mesma forma, né, aos filhos, relacionamento de pais com os filhos, obediência, mas também o amor dos pais, né, que não provoquem os filhos a ira, mas os ensinem. Veja, essa é uma questão interessante de nós vermos. Santidade dentro do lar só é possível quando existe ensino. Se não existem momentos de disciplina, se não existem momentos de instrução, como é que a família da aliança ela vai evidenciar os princípios? Não vai.
não é? Se um pai, uma mãe, eles abrem mão da sua responsabilidade perante os filhos, como é que uma criança ela vai conseguir entender por si só o que é agradável a Deus ou não, sendo que ela tem muito tempo numa escola, sendo que ela tem muito tempo com os amigos, e ela deveria receber uma base para poder se relacionar com os princípios que estão sendo ditos por aí, para ela poder se defender e poder continuar em obediência. O Senhor exige então aqui de Abraão, no versículo de número 1, ande na minha presença e seja perfeito. É preciso entender então a importância da santidade para que o Senhor seja glorificado através das nossas casas. O maior propósito que nós vemos então o Senhor fazer através da família de Abraão esta aliança é porque Ele não vai deixar só neles. Versículos 5 ao 7, no texto de Gênesis 17, ele vem e começa a falar sobre a extensão desta aliança. Ela não vai ficar restrita a Abraão, não vai ficar restrita a Abraão e a Sarai, porque nós vemos que o próprio nome dele é alterado. Versículo de número 5, o texto diz: Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, né? Muitas vezes quando nós vamos falar, mesmo nas histórias antes de alterar o nome, nós acabamos falando Abraão, né? Mas há uma alteração aqui, porque há uma mudança, como o próprio texto vai trazer a explicação, né? Ele vai ser chamado agora pai de muitas nações, ou pai de multidões, para mostrar então que esta aliança, ela não estaria somente nele, mas através dele com seus descendentes. Porque há o princípio aqui não só da santidade, mas também da continuidade que a palavra nos traz. Desta aliança com Deus que está presente nos lares, ela tem uma continuidade. Pois veja, então, olhando para esse texto, entendendo a maneira como Abraão, ele leva esta aliança aos seus descendentes, eu vejo que através da família da aliança, que a fé ela deve brotar e ela deve ser então propagada. Nós observamos aqui sim que é uma questão de fecundidade, né? Deus está dizendo que Ele fará eles, né, a família dele, fecundos, né, extraordinariamente. Mas eu não aplico este texto de maneira que a família da aliança ela precise ter inúmeros filhos. Porque nós vemos que muitos que estão dentro da aliança, às vezes não têm essa possibilidade de forma natural. Existe uma cobrança nas pessoas por isso. Mas o que nós vemos aqui, quando existe essa criação, né, estabeleceu-se a família, vemos então que Abraão, ele é aquele que é o pai pela fé. Daqueles todos que descendentes deixaram então a vida que estava e passaram a crer no Senhor. Fizeram então esta aliança, né, de relacionamento com o Senhor através da sua fé. Então eu vejo que a família ela pode então ser o local onde vai ser gerada, vai brotar essa aliança, e isso vai ser propagado para outros lugares, né, para outras pessoas, ou até mesmo para os descendentes, os filhos e filhas, para os netos, né? Temos essas duas vertentes então através desse texto, porque veja, versículo de número 11 traz para nós um ponto muito interessante dentro da família, dentro da aliança, onde ele diz então: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja só, então ele começa falando para nós de uma família que deveria andar na presença e ser santo. A extensão desta aliança, ela aumenta quando ele diz: em vocês serão feitas muitas nações. Então há continuidade desta aliança nos descendentes. Porque ele vem falar aqui que todos os descendentes deveriam passar pela circuncisão. Veja então, o 8º dia seria o tempo em que estas crianças passariam pela circuncisão. Por uma coincidência ou não, o meu filho hoje está fazendo 8 dias de vida. Eu deveria levá-lo à circuncisão?
que você pensa disso? O texto está falando isso, né? Se vocês concordarem que sim, e a palavra disser que sim, eu vou lá pegar ele, tem que levar. Oi? Não temos rabino em Itapeva, né? Olha que interessante, que nós precisamos entender o que é que o texto está dizendo para aquele contexto e como é que isso se aplica a nós. Como é que você sinaliza que você faz parte da aliança, que a sua família hoje faz parte da aliança? É necessário circuncisão? Aqui era o sinal externo que o Senhor então exigiu para mostrar que aquelas famílias pertenciam a Ele. E quem não tivesse o sinal, versículo 14, ele diz, está eliminado no meu povo. Precisa deste sinal para mostrar que vocês fazem parte do povo. Veja, a continuidade só era possível através do sinal, deste símbolo externo. Mas veja que interessante que ele não é apenas físico, mas ele também é espiritual para esse povo. Algo que nós então estendemos para nós nos nossos dias através do que Paulo fala aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Para nós podermos entender como que a circuncisão ela atinge as nossas vidas. Veja que interessante o que é que Paulo está nos mostrando. Somos circuncidados através de Cristo no batismo. O sacramento que nós temos no Antigo Testamento de sinal para pertencimento à aliança, no Novo Testamento agora é batismo. Continua sendo um símbolo externo. Batismo salva alguém? Não salva, Cristo salva. Mas o batismo é o sinal externo e necessário para mostrar que aquelas pessoas fazem parte da aliança. Para mostrar que aquelas pessoas creem e elas assim vão servir ao Senhor. Mas e as crianças? Se eu trouxer amanhã, hoje à noite que temos culto, o meu filho para ser batizado, ele vai ter condições de entender o que Cristo Jesus fez? Ele é muito novo, 8 dias, não tem maturidade ainda, nem fala ainda, nem o papai falou ainda, né? Ele não consegue entender, né? E por que o texto então fala para nós que a criança era circuncidada no 8º dia? Ele não precisa crer para ser salvo? Veja só como nós estamos mostrando aqui, o sinal externo não define salvação, define pertencimento à aliança. Da mesma forma como o batismo não salva ninguém, mas ele demonstra que aquela criança ou aquele adulto que passou pelo batismo, ele pertence agora à aliança. Ah, mas a criança não consegue entender. De quem é a responsabilidade? Dos pais. A família vai evidenciar que ela pertence à aliança quando existe ensino dentro de casa, quando existe disciplina, quando existe discipulado com os filhos. Se não for ensinado a eles, eles não vão saber. Pela graça de Deus eles podem crescer e ler a palavra, mas eles vão ter maior dificuldade, vai ter um espaço de tempo que eles poderiam já ter então conhecido antes e pertencido a isso antes. Crianças se convertem ou não?
crianças se convertem. Nós precisamos explicar para as crianças a verdade do Evangelho, porque a conversão não depende de nós, depende do Espírito de Deus. Isso pode acontecer com as crianças em qualquer momento, se Deus assim o desejar. Mas então veja que esta aliança, ela tem como evidência santidade e continuidade. É necessário então transmitir a fé pelo ensino, para que, se Deus assim agraciar a sua família, os seus filhos, seus irmãos, seus pais, o ensino dentro de casa possa acontecer, para que então as pessoas possam ter a oportunidade, como Abraão tinha, de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com o Senhor, de viver então para Ele. Hoje em dia nós vemos uma terceirização, né? Quem é o responsável por ensinar sobre espiritualidade às crianças? A igreja, né? De quem é a culpa quando as crianças não vêm à igreja? É da igreja, do pastor. O pastor não criou uma programação, um evento especial para as crianças, por isso que não tem criança na igreja. A responsabilidade inicial é dos pais, da família, de ensinar. Podemos criar eventos? Podemos, não há problema nisso. Mas não é a responsabilidade da liderança de trazer as crianças. Nós vamos cuidar delas quando elas estiverem aqui. Podemos evangelizar para que outras venham e se convertam. Mas a responsabilidade inicial é da família, é dos pais. E nós não podemos terceirizar isso, né? Porque nós abrimos mão da nossa responsabilidade, a qual nós somos chamados então perante o Senhor, né? Quando vemos então o contexto familiar, nós vemos que muitas famílias, elas são tão orgulhosas da sua postura, que quando elas se deparam com outras famílias, elas acabam pecando ainda mais. Porque ao invés de elas cuidarem do seu interior, da santidade, para permanecer na presença de Deus, o que nós mais encontramos hoje são famílias religiosas, que são muito bonitas externamente, mas que no interior elas não estão nem um pouco preocupadas com o que está acontecendo. São pessoas que, orgulhosas, não se preocupam com o que está acontecendo com as outras famílias, que estão acontecendo com quem está ao seu redor, porque vivem em pecado, porque abandonaram o princípio da palavra, de cuidar primeiro do coração, para viver em santidade, na presença do Senhor, para poder então anunciar, ensinar, propagar, para que haja a continuidade. Porque é muito fácil, né? Eu vestir uma máscara de religiosidade, fingindo para as pessoas que a minha família é a melhor de todas, né? Que não tem defeitos, esquecendo totalmente da graça, né? Que mostra o quanto eu sou falho, quanto a minha família tem defeitos e precisa de um Salvador, precisa do Senhor para então encontrar a redenção e a cura para todos os problemas, né? Questão espiritual, né? A correção, nesse sentido, a cura, né? Nós precisamos entender, portanto, o quanto que a família ela está vinculada não ao que eu penso, ao que eu acho que é o melhor, mas Deus estabeleceu um princípio. Deus foi aquele que determinou como a família, então ela deve viver, como a família deve estar em todos os momentos. Veja o que Paulo diz quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Alguém pode ler para nós? Romanos capítulo 2, do versículos 28 e 29, por favor. Romanos capítulo 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem não é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Pois judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens. Veja só que interessante o que é que Paulo está falando, porque ele tem dentro da igreja de Roma
um grupo de judeus cristãos, aqueles que tinham os preceitos do Antigo Testamento, estão vivendo agora conforme a fé em Cristo na nova aliança. Porém, eles trazem práticas que já não eram mais necessárias, entre elas a própria circuncisão. Há uma discussão no Novo Testamento das igrejas primitivas com relação a essa prática, e Paulo instrui a igreja. Porque veja, os judeus que se converteram achavam-se superiores aos demais porque haviam passado pela circuncisão, quando o sinal externo não determina aquilo que está acontecendo no coração daquele povo. Porque ele diz então que o verdadeiro Israel, o verdadeiro judeu, não é aquele que foi circuncidado na carne, mas aquele que foi circuncidado no seu coração, no interior. Ou seja, ele está falando aqui da fé, da transformação interior pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Por que é que eu estou mencionando isso? Porque nós temos que lembrar que a família não é porque um é filho do outro, que é filho do outro, que ele já está salvo, que não precisa ensinar, que aquele já é santo, que já é perfeito. Não, precisa mostrar às crianças, aos filhos, aos irmãos, no que puder fazer para que eles tenham esta continuidade e permaneçam e entrem, estejam parte da aliança. Não é porque eram filhos de Abraão da maneira física que todos foram salvos, não. Nem todos os judeus foram salvos, alguns morreram no deserto pela incredulidade. Não é porque eu tive um filho que este filho automaticamente está salvo, não precisa passar pelo sacramento, não precisa aprender, não precisa ser disciplinado, precisa. Porque se Deus for gracioso, Deus vai dar fé a ele, não cabe a mim. O que cabe a mim é ensinar, dar a continuidade para que as pessoas possam entender e as gerações assim então possam entender, e que Deus abençoe para que eles possam viver esta aliança, possam viver este relacionamento com o Senhor. Então veja como é importante abandonar uma religiosidade que nós muitas vezes trazemos, falando assim, não, minha família já é da igreja há gerações, com certeza os filhos vão continuar sendo, não preciso fazer nada. Precisa continuar ensinando, porque vai ter um momento que cada um vai assumir a sua responsabilidade individual diante do Senhor e vai começar a tomar decisões. E se ele não tiver base para tomar decisões, é muito mais fácil que ele se afaste do Senhor na primeira escolha que ele tem. Se você ensinar, a garantia é 100%? Não. A palavra do Senhor, na maior parte das vezes que as pessoas leem no texto de Provérbios, onde diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, o que vai acontecer com ela mesmo? Ela não se desviará dele. As pessoas olham esse texto e entendem como uma promessa, e elas se esquecem que as pessoas então têm ali um princípio de ensino, a importância de ensinar, para que quando ensina, a possibilidade de quando ele for velho e não se desviar vai ser maior. Quantos filhos já ouviram a palavra do Senhor desde a infância e se afastaram do Senhor? Porque assumiram a responsabilidade, porque passaram a entender que ali eles tinham que começar a tomar decisão, a fazer as escolhas próprias, e cabe a qualquer um adulto fazer isso. Enquanto está debaixo da responsabilidade dos pais, os pais ainda direcionam, os pais ainda estão ali trazendo para a igreja para que estejam junto, porque é responsabilidade dos pais ensinar, fazer culto doméstico, cantar louvores, ensinar o quanto isso é precioso, mas vai chegar um momento que ele vai precisar tomar as suas próprias decisões, porque a responsabilidade ela é individual. Por isso que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aquele que é batizado na infância e ele avança para a idade adulta e não professa a sua fé individualmente, ele é excluído do rol de membros da igreja. Nossa, mas é muito extremo. Não, é a responsabilidade dele. Ele não professou a fé dele, porque ele não quer seguir esse caminho. Então ele é excluído do rol de membros quando ele atinge a maioridade.
Por isso a importância de explicar e conduzir os filhos ao batismo, para trazer eles à igreja, para que eles possam viver a igreja, entender o que é esta aliança e, conforme forem ganhando maturidade, explicar e induzi-los, conduzi-los para o batismo e para a profissão de fé. É preciso isso, para que haja esta continuidade. Eu vejo a inconstância nas famílias que estão enfraquecidas, por quê? Porque esqueceram que o princípio surge da palavra. É o Senhor quem determina como a família deve ser. É o Senhor quem dá a nós o norte de o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer como família, como pai, como filho, como marido, como esposa. As pessoas estão vivendo conforme o mundo está ditando, depende da geração, o mundo altera as suas teorias. Agora vale o casamento de qualquer forma, não tem problema. Vale a criação de filhos de qualquer forma. Não desce a vara no filho, não corrija, porque senão vai ficar feio diante da sociedade. Não corrija o seu filho e você vai ver o que você vai colher quando ele for adulto. O ensino, disciplina, discipular o filho. É o primeiro que nós queremos que esteja ali diante do Senhor, E quando a igreja, a família que está na aliança, esquece os princípios, a desistência é o primeiro passo. Elas não querem se esforçar, ser perseverantes, não. Desistir é a primeira opção. Surgiu um problema, pronto, já desistiu, já não quero saber mais. O filho deu trabalho, já não quero mais criar. Já não quero mais essa responsabilidade, vamos desistir disso. Como assim? Como é que você vai largar a responsabilidade que você assumiu como família, dentro de um lar? Então veja como isso é importante de nós reforçarmos. A palavra vem trazer para nós, ainda em Gênesis 17, versículo de número 17 e 18, um momento em que Abraão já, o pai de muitas nações, ele ri. Por que ele ri? Porque ele já está em idade avançada, Ele pergunta: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Veja então como a família da aliança, ela pode ser inconstante em alguns momentos. E eu creio que a inconstância pela batalha na carne, todo o tempo que ela existe, a inconstância faz com que muitos desistam. Porque os momentos então de fraqueza, ao invés de buscarem o fortalecimento no Senhor, eles optam por desistir, porque é mais fácil, porque é o caminho que está mais perto, porque então eles não precisam se esforçar para educar, eles não precisam se esforçar para manter os princípios, para obedecer é necessário disciplina. Então veja, neste momento, mesmo Abraão tendo esta inconstância e rindo nesse instante, Sara depois rindo também, diante de ouvir o que iria acontecer com ela, nós vemos que a palavra nos traz que esta aliança, versículo de número 8 traz esta palavra para nós, versículo 19, esta aliança ela é perpétua, porque é uma aliança inquebrável, porque ela é feita pelo Senhor, com aqueles aos quais Ele está concedendo então o privilégio de, como Abraão, ter fé. Por isso nós vemos aqui que a descendência de Abraão são aqueles que possuem fé. É sobre esta descendência que o texto está trazendo para nós, não necessariamente aqueles que nasceram fisiologicamente, fisicamente de modo natural, Ele está falando sobre a fé, como Paulo vai falar então depois aos Gálatas. É uma aliança inquebrável. Quem nos separará do amor de Deus? Uma vez que o Senhor concedeu a fé, que a sua família participa da aliança, ela vai então permanecer assim, apesar da sua inconstância, apesar das suas dificuldades. Portanto, não desista da sua família. Não desista quando as dificuldades baterem a sua porta, porque elas virão, porque eu e você somos falhos. A nossa família, ela não é perfeita, ela está a caminho da perfeição, porque ela tem como alvo aquele que é perfeito.
E nós estamos lutando todos os dias. Eu acho que uma das maiores pressões que existem em cima de um pastor quando ele tem um filho é que filho de pastor é o quê? É o terror da igreja. Quando a gente estava então pensando em ter filhos, a gente falava isso. Imagina a dificuldade quando chegar, né? Imagina se o filho do pastor chora dentro da igreja. Imagina se ele sai correndo e vai lá no púlpito para chamar papai. Não é perfeito. A gente tem que ensinar. Não é? Ele vai chegar, ele vai fazer bagunça. Ele vai errar. Nós vamos errar em momentos na criação, espero que não muitos, mas a gente vai acabar errando. E é pela graça que a gente consegue superar isso. Como família, como pais, como filhos, para que eles possam ser instruídos cada vez mais, porque só assim podem viver em santidade e só assim eles podem viver na presença do Senhor. E a continuidade da aliança, ela acontece. Diferente disso, nós vamos continuar vendo o mundo entrando na igreja, entrando nas famílias, e isso vai ganhando espaço, vai ficando comum, vai se tornando normal, os erros, os pecados dentro da igreja, e isso é inadmissível. As famílias que estão na aliança precisam zelar pelo compromisso que fizeram, pela responsabilidade. Por isso que nós vemos quando alguém vai batizar uma criança, quem responde pela criança são os pais. Eles são questionados sobre a responsabilidade deles, e eles firmam um compromisso, fazem um voto. A palavra diz, é melhor que você não faça um voto do que você faça e deixe de cumpri-lo diante de Deus. É uma grande responsabilidade. Mas mesmo assim é um grande privilégio. Veja o versículo 16, o texto traz para nós que a aliança para com esta família, ela é abençoadora. O texto diz, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Veja, eu a abençoarei. Deus abençoa a família que está fazendo parte da aliança. Quantas bênçãos, quanta diferença existe nas famílias que estão debaixo da aliança e vivem na presença de Deus, vivem em santidade, vivem entendendo estes princípios, com aqueles que estão no mundo, que não se preocupam com os princípios bíblicos e que não entendem que a família foi criada por Deus. Faça uma leve comparação. Relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos de pais com os filhos, relacionamentos entre os irmãos, é um tremendo caos. Não existe respeito, não existe às vezes nem diálogo. Amar a esposa conforme Cristo amou a igreja, passam longe disso. Existe agressão, violência doméstica. Veja que existem princípios aqui que trazem para nós a certeza de que a família que vive debaixo da aliança, ela é abençoada pelo Senhor. Privilégios. Existem responsabilidades, mas existem privilégios. De você conduzir a sua família para debaixo da aliança. Como isso é possível? Assim como Abraão fez. Pela fé somente. Porque nós vemos o Novo Testamento trazer para nós esta fé sendo possível através daquele que ressuscitou, conforme o Jatir estava falando para nós. Através de Cristo Jesus, você e a sua família podem fazer parte desta aliança e viver estes privilégios. A minha questão para você é exatamente essa. Depois de entender esses princípios, onde é que se encaixa a sua vida? Individualmente, em primeiro lugar. E depois a sua família. A sua família hoje, ela já faz parte desta aliança com o Senhor? Se faz parte, você tem lutado para que a continuidade exista, você ensina, você faz um culto doméstico, você canta com os seus filhos em louvor ao Senhor, com a sua família, né? Como é que você evidencia que você faz parte da aliança? Como é que você mostra para as pessoas? É isso que o Senhor traz para Abraão. Eles não estariam no meio das outras nações espalhados somente para ser número,
Não, era para ser bênção entre as nações. E ser bênção entre as nações é evidenciar a aliança através da vida de santidade, através da comunhão com o Senhor, porque isso exala daquele que está vivendo com o Senhor. É o bom perfume de Cristo, não é? Que nós vemos Paulo falar. Aquele que vive com o Senhor está mostrando para as pessoas na prática, no dia a dia, na fala, nas ações, que eles são uma família diferente. Como é que você já evidencia hoje? E melhor ainda, o que é que você analisou diante de todos esses princípios que você está precisando mudar? Que você precisa corrigir, para que você possa glorificar a Deus através da sua vida, principalmente, e em primeiro lugar, e depois através da sua família. É para isso que nós somos criados, para a glória de Deus. É para isso que Deus estabeleceu a família, para que através da família, e cada um com seus papéis, e nós vamos falar mais à frente nas lições que ainda virão, cada um com seus papéis possam auxiliar, condicionar, direcionar, obedecer, para que Deus seja glorificado dentro de casa. Se você tem dificuldade em evidenciar qualquer aspecto e precisa de auxílio, a igreja, a liderança da igreja está à disposição para orar com você, para te instruir, para que você possa honrar ao Senhor na sua vida. Quero pedir que você feche os seus olhos para nós orarmos nesse momento, em gratidão ao Senhor pela palavra que nós temos liberdade para ler. Mas eu quero que você reflita nesse momento sobre como você tem conduzido a sua vida e como a sua família está sendo conduzida diante de tudo que nós falamos. Quais os aspectos que você identificou, que você precisa brigar contra você mesmo, com a força que o Senhor vai te dar, para que você possa glorificar a Deus. E a sua família, o quanto couber a você, o que é que você precisa mudar, o que é que você precisa corrigir, para que Deus seja glorificado, através do que vocês falam, através do que vocês fazem, através das reuniões, de todos os momentos que vocês estão juntos. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, que eu quero primeiro agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, palavra esta que adentrou os nossos corações, ó Pai, que nos incomodou porque em vários momentos nós somos inconstantes, nós temos pouca fé, nós pensamos na desistência, nós pensamos que não há solução, mas nós cremos na Tua palavra, cremos na promessa do Senhor que pela fé as nossas famílias, ó Deus, podem ser abençoadas pelo Senhor, viver em santidade. Nós cremos, ó Deus, que casamentos podem ser restaurados. Nós cremos que relacionamentos de pais e filhos podem ser restaurados. Nós cremos, ó Deus, que onde há a desunião pode haver harmonia, Senhor Deus. Onde existem apenas brigas e discussões, pode haver paz. Onde existe a agressão física ou verbal, pode haver o amor, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que isso é possível através da fé em Cristo Jesus. Aquele, ó Deus, que morreu por nós para nos dar a liberdade para servir, a liberdade para estar na Tua presença, Senhor, em santidade, caminhando para uma vida de perfeição, onde dia após dia nós crescemos para sermos como o Senhor, que é santo, santo, santo. Abençoe, Senhor Deus, é o nosso clamor neste momento. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, para que todas as nossas famílias possam glorificar ao Teu santo nome. E se há algo que nós precisamos alterar, que o Senhor nos dê fé, coragem, ousadia, para o que couber a nós,
nós possamos brigar a Deus para que o Senhor seja honrado e glorificado dentro dos nossos lares. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor pela Tua graça, o presente que o Senhor nos fornece através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, onde mostra a nós que o preço já foi pago e que nós precisamos apenas crer para podermos viver com o Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.